Olá! Continuando então a nossa conversa a respeito da obsessão, eu vou reler um trecho aqui do Obras Póstumas e hoje nós vamos falar sobre ele. O que pode um espírito fazer com um indivíduo, podem muitos espíritos com muitos indivíduos, simultaneamente, e dar à obsessão caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos invade uma localidade, aí se manifestam de diversas maneiras, e aí, criando uma epidemia. E aí continua o texto, mas eu quero conversar a respeito desse fato. Nos vídeos anteriores, nós conversamos a respeito da obsessão individual, né? Que é por afinidade, é por fragilidades e por sintonia que o espírito, o obsessor, se une ao obsidiado. Não existe aquela coisa do obsessor entrar no corpo do obsidiado, não é isso. É um laço fluídico, né? Acho que é no Obras Póstumas mesmo, que tem um trecho que fala, uma figura de linguagem que eu achei bastante interessante, que ele diz que é como se o perispírito do obsessor abraçasse como um manto o obsediado, né? Criando então essa simbiose, né? Uma simbiose onde ambas as partes estão ali meio que de comum acordo, porque por pura sintonia mesmo. Mas aqui nós vimos que pode acontecer a obsessão coletiva, né? Que quase se configura num processo epidêmico de obsessão. Como é que funciona isso? Um grupo de pessoas que sintonizam com algo que as deixa de guarda aberta, né, digamos assim, que as deixa desprotegidas, porque esse algo é de uma baixa vibração espiritual. Essas pessoas se unem em torno disso, sintonizam com isso, com esse fato, elas estão agrupadas, né? Se juntaram, atraíram mutuamente, e isso fez com que um grupo de espíritos com a mesma sintonia, com a mesma vibração, com a mesma característica, se una a essas pessoas numa relação obsessiva, né? Aí uma obsessão coletiva. Eu vou contar um caso para vocês, as pessoas da minha geração devem se lembrar disso, os mais jovens não devem ter conhecimento disso, mas eu vou colocar nos comentários desse vídeo o link que conta essa história. Vocês leiam para vocês entenderem bem como funciona essa coisa da obsessão coletiva. Na década de 70, aconteceu um episódio muito traumático para o mundo todo, que foi a história do pastor Jim Jones. Esse homem, um americano, fundou uma igreja, uma seita. Eu não vou dizer os nomes, porque isso vai estar tudo na história, ali no link. Para a história, para o meu caso, não ficar muito longo. Ele fundou uma seita, uma religião, congregou pessoas para aquela seita, para aquela religião, e ele cometeu alguns crimes nos Estados Unidos referentes a imposto, né? E outros delitos e tal, e a justiça americana começou a ficar em cima dele. Ele pegou os seus fiéis, os seus súditos, porque não dá nem para dizer que ele era um religioso, né? Ele era um tirano, e ele levou essas pessoas com ele para a Guiana e fundaram uma cidade chamada Jonestown. Mas a justiça americana continuou processando ele, indo em busca dele. Quando ele se viu cercado, quando ele viu que não tinha mais saída, ele induziu essas pessoas, e tem a história também de que alguns jovens membros dessa seita conseguiram fugir. E fugindo, eles narraram todos os abusos e todas as atrocidades pelas quais eles passavam, né?
E aí sim, a justiça foi em cima desse pastor. E ele disse que não iria se entregar, que não iria isso, não, e ele induziu aquelas 900 e poucas pessoas que formavam aquela cidadela chamada Jonestown, ele induziu todos eles ao suicídio. Todos eles tomaram cianureto. Existem livros até que falam dessa história, mães dando cianureto para os seus filhos, para os seus bebezinhos, dando na mamadeira. Isso provavelmente até rolou assim aquela história de o pastor ele tinha tanta ascendência sobre essas pessoas que provavelmente tinha abuso sexual. O que se possa imaginar né, de coisas sombrias e nefastas aconteceram ali. Mas eu me lembro, eu era criança, eu me lembro de ver aquela foto aérea do local com aqueles corpos todos no chão, algo, mães com seus bebezinhos no colo, algo impressionante, totalmente impressionante. Aí vocês me dizem, podem perguntar, tá, mas aquilo, o que foi aquilo? Uma pessoa só conseguiu hipnotizar 900 e poucas pessoas? Não, não. Ele com certeza foi um líder, um magnetizador, um líder com um poder, né, em cima aquele pequeno grupo, aquela massa, né, de 900 e poucas pessoas. Ele teve esse poder de atração, mas todos eles estavam unidos no mesmo caldo, com as mesmas intenções, ou moralismo excessivo, fanatismo religioso, todas as coisas que tu possa imaginar que estão envolvidas numa seita. Ali a afinidade. Aí o que acontece? Um grupo de desencarnados que também está vibrando dentro daquele caldo, naquele mesmo modo, né, de pensar, se aproxima dessas pessoas, se junta a essas pessoas, se abraçam a essas pessoas e potencializam a força de domínio desse líder louco, lunático, fanático, né? E todas essas pessoas se mataram tomando cianureto. As mães mataram seus filhos, os maridos, foi uma tragédia, né? Isso é uma obsessão coletiva. Isso é uma obsessão coletiva. Não tinham ali ninguém o pastor falando publicamente, e ele dava entrevistas, né, antes da fuga, parecia uma pessoa normal, fanático religioso, mas parecia, não estava babando, não estava batendo com a cabeça na parede, né? Então a gente às vezes pensa assim, ai, uma obsessão deixa as pessoas, tipo o filme Exorcista, com o olho virado, verde, com o pescoço girando. Não, não é nada disso, absolutamente nada disso. Eu volto agora para nossa realidade e eu peço muita atenção de vocês para que a gente transporte essa história de Jonestown para nossa realidade agora, né, brasileira. Nós estamos vivendo uma pandemia onde os cientistas estão sendo barrados, né, onde um grupo de pessoas cheia de ódio, cheias de ódio mesmo à vida, ao outro, ao diferente, pessoas animadas pelo ódio, estão no poder. Vocês acham que essas pessoas não estão, todas elas, cada uma delas, acompanhadas com um ajudante, digamos assim, espiritual? Com a mesma vibração delas, com aquele mesmo ódio? Vocês acham que o líder que está no governo do nosso país, levando as pessoas à morte, dizendo que não existe a doença, dizendo que tomar chá, que tomar um remédio nada a ver, que tomar isso, que tomar aquilo, que não usar máscara, tá tudo certo, né? Agora parece que usa a máscara porque o Trump mandou ele usar a máscara. Vocês acham que essa criatura que tem o poder de
juntar em torno de si os seus seguidores, porque isso é uma seita, gente. Isso é uma seita. Isso que está no governo brasileiro é uma seita. Juntar em torno de si esses seguidores odientos, cheios de ódio, cheios de limitações, cheios de maldade, né, para com o outro. Vocês acham que eles não juntaram, não atraíram para perto de si o mesmo grupo, na mesma quantidade de entidades desencarnadas que está ali, em volta deles, em volta dessa gente? E eles, com 90 mil mortos, 90 mil mortos, é quase como se tivessem jogado essas pessoas num abismo, né? Então eu acho que a história ela vai sempre se repetindo de formas diferentes, né? Mas a gente precisa ficar muito atento com as coisas que acontecem, com os loucos que aparecem, com os fanáticos religiosos que aparecem, que usam a religião como fachada, como escudo, né? Porque o Jim Jones queria era poder, ele queria era criar algo poderoso, né? Ele queria influir no mundo, ele queria, e ele conseguiu pegar o patrimônio dessas 900 e poucas pessoas, ele queria enriquecer, ele queria ficar muito poderoso, né? E eu deixo então hoje com vocês esse questionamento, essa coisa, né, para ser pensada a respeito sobre o que nós estamos vivendo, sobre a seita que está nos dirigindo e nos governando, e sobre como nós podemos tentar nos manter fortes, firmes, né, para que toda essa carga não nos atinja, e para tentar alertar os nossos, alertar quem está perto da gente, né, para que não caiam no buraco junto, para que não façam a mesma coisa que esses habitantes de Jonestown fizeram, né? Cometeram um suicídio. E a gente está percebendo que muitos daqueles que estão à nossa volta estão caminhando para um abismo, que não deixa de ser um tipo de suicídio também, né? Vamos seguir em frente, vamos seguir de cabeça erguida, vamos tentar buscar uma força, uma energia interior sempre cada vez maior, para que a gente não desista, não desanime, e para que a gente consiga então, pelo menos um desses que estão se atirando no abismo, que a gente consiga resgatar, já vai ser uma grande coisa. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima.